Então, veja lá qual é o problema que vai conduzir à formulação genérica da lei de Gauss. Aqui na imagem 3, nós temos uma carga pontual, um Qzinho, já para lá de conhecido. Conhecido também é o campo elétrico gerado por Qzinho no espaço. Esse campo elétrico, lembre-se, é radial e é dado por aquela expressão, né, que a gente trabalhou lá no capítulozinho do campo elétrico. K0, Qzinho sobre R ao quadrado. Pois bem, qual é o problema central que a gente quer resolver? Vamos considerar que essa carga Qzinho seja envolvida por uma superfície S. Repara que essa superfície aqui está meio transparente. É exatamente para dar a ideia de que a carga Qzinho está lá dentro, está no interior dessa superfície. Ou seja, a carga Qzinho está envolvida, cercada, ladeada por essa superfície S. Qual é o problema central, então? A partir dessa superfície, que nós vamos chamar de superfície gaussiana, nesse contexto que a gente está trabalhando, calcular o valor do fluxo desse campo através de S. Para isso, nós precisamos conhecer o dA. Aqui eu vou colocar o índice S para destacar que é o elemento de área da superfície S que eu escolhi, que eu coloquei no entorno da minha carga Qzinho. Preciso também do vetor normal perpendicular a esse elemento de área, que é o nosso dA. Aqui vai ter índice S, porque se refere à superfície S gaussiana que eu escolhi. Então, a lei de Gauss vai tratar exatamente do fluxo elétrico através dessa gaussiana S. E a gente já sabe, desde a primeira parte, como calcular o fluxo elétrico. É dado pela integral de E escalar dA sobre toda a superfície S. Aqui agora entra um detalhe. Repara que temos aqui a bolinha que define a integral como fechada. Isso significa que essa superfície S, em termos da lei de Gauss, será sempre uma superfície fechada. Pois bem, esse é o problema. Dada uma superfície gaussiana S qualquer, repara que a forma geométrica dela é absolutamente não comum, não regular, não é um cilindro, não é uma esfera, é uma superfície qualquer. Nosso desafio agora é esse. Como calcular o fluxo, ou seja, a integral de E escalar dA, para esse tipo de superfície? Perfeito? Então vamos lá modelizar o nosso problema. Trouxe para cá um zoom daquele elemento de área, certo? Da figurinha anterior. Então aqui ele está crescido para que a gente possa ter uma visualização melhor. O que mais eu preciso, além do dA e do E da própria construção do elemento de área, para poder calcular o fluxo através daquela superfície gaussiana S? Lembre-se que lá nós temos o campo elétrico. Por ser uma carga pontual, eu sei calcular esse campo. Lembra? K0, Qzinho sobre R2. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é localizar a carga Qzinho. Como é que eu vou localizar? Usando exatamente a coordenada Rzinho, que é a distância da carga ao ponto no qual existe o campo que ela cria e que eu estou analisando. Mas, além disso, como a gente vai ter que desenvolver o cálculo da integral em torno de toda a superfície, é preciso que a gente localize no espaço esse segmento Rzinho. E a melhor maneira de fazer isso é exatamente através das coordenadas esféricas. Então, agora, na nossa imagem 4, repara, a carga Qzinho é colocada estrategicamente, para simplificar a análise matemática, a origem do sistema de coordenadas. Portanto, o meu Qzinho está lá no ponto O, origem do sistema de coordenadas cartesianas. E aí, consequentemente, eu vou poder usar as três coordenadas esféricas, que são o Rzinho já definido, o ângulo θ, que a direção radial forma com o eixo Z, e o ângulo φ, que é a projeção, a sombra de Rzinho aqui no plano XY, forma com o eixo X. Então, as três coordenadas esféricas vão permitir que a gente calcule todos os elementos que a integral de fluxo requer. Perfeito? Então, veja lá. Os elementos serão o campo E, que agora eu posso calcular, usando Qzinho e a distância Rzinho, e falta definir exatamente como calcular esse DAS.
Então, como é que eu vou trabalhar com DAS genérico, cuja forma eu posso utilizar a minha escolha, a minha vontade, qualquer que seja essa? O melhor, então, já que a gente conhece o E campo elétrico, dado pela expressão do campo de uma carga pontual, é desenvolver o produto escalar. Então, se a gente desenvolver o produto escalar que nós temos aqui, teremos módulo de E, que eu sei calcular, é uma carga pontual, módulo de DAS, que eu ainda não conheço, cosseno do ângulo alfa, que está indicado lá na minha imagem. Então, veja, fisicamente, a única certeza que eu tenho nesse contexto é o valor de E, o valor do campo elétrico gerado pela carga pontual. O restante aqui, ó, DAS vezes cosseno alfa, nós não conhecemos. Portanto, eu vou chamar isso de número 2, ou seja, é uma incógnita matemática e física que eu tenho que desvendar. Para fazer isso, vamos transpor essa geometria para que a gente possa encontrar o valor de DAS cosseno alfa, que é justamente o que precisamos para chegar no fluxo e estabelecer o resultado final. Então, veja, o que eu trouxe para cá é uma visão, na imagem número 5, uma visão de perfil lateral dessa geometria. Trouxe para cá também o vetor DAS, ou seja, o vetorzinho que caracteriza a direção perpendicular a DAS. E trouxe também a direção do campo elétrico existente nesse ponto, sobre o DAS. Perfeito? Então, veja lá, o ângulo alfa que os dois formam também está aqui. Completando as direções de ambos, o que a gente observa matematicamente? Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Então, naturalmente, esse aqui é alfa. Ora, essa geometria da imagem número 5 vai ficar mais evidente se eu completar essa construção aqui. Observe que eu construí agora um triângulo retângulo tendo como hipotenusa exatamente um segmento de DAS. Então, veja, se esse ângulo é alfa, esse aqui, interno ao meu triângulo, seria o complemento de alfa. Então, se aqui é 30 graus, aqui seria 60. Sendo um triângulo retângulo, esse aqui seria 30, ou seja, o próprio valor de alfa. Ah, muito bem. E o que eu ganho com isso? O DAS cosseno alfa. Porque, veja, nessa construção auxiliar aqui, ó, esse segmento e a hipotenusa do triângulo formam exatamente um ângulo alfa. Isso significa que esse segmento aqui é cateto adjacente ao ângulo alfa. Ah, cateto adjacente remete a cosseno. Então, veja, nessa geometria auxiliar, se eu pensar num segmento que está sobre DAS e nesse segmento que eu construí, o que eu vou ter? Hipotenusa, que é o DAS, vezes cosseno do ângulo. Esse produtinho vai resultar em quê? DAS cosseno alfa. Perfeito? Então, aqui é uma imagem de perfil. Então, isso significa que cada linha que estiver sobre DAS resulta o produto DAS cosseno alfa como sendo essa linha, esse comprimento aqui. Ora, mas eu estou trabalhando com superfícies. Então, é interessante voltarmos lá para a imagem número 4. Olha que interessante. Se toda linha, toda reta sobre DAS, ao ser multiplicada por cosseno de alfa, resulta nessa linha, então nós teremos aqui, logo abaixo de DAS, uma superfície. Essa superfíciezinha, esse elemento de área, é justamente o produto do elemento de área DAS pelo cosseno do ângulo alfa. Aquilo que está lá na minha integral de fluxo, número 2. Então, esse valor aqui, dessa areazinha, é DAS cosseno alfa. Mas olhe que interessante. Esse elemento auxiliar é perpendicular à direção do campo elétrico. Então, essa área projetada aqui é perpendicular à direção do campo. É perpendicular a Rzinho. Então, na verdade, essa área projetada é o elemento de área perpendicular à coordenada radial. É exatamente o DA perpendicular de coordenadas esféricas. Esse é um resultado extremamente fundamental. Então, ao multiplicarmos o elemento de área genérico de uma superfície com forma qualquer pelo cosseno do ângulo entre E e DA, dessa superfície,
o que a gente obtém? dA perpendicular. O elemento de área perpendicular à coordenada radial, que a gente sabe calcular lá das coordenadas esféricas. Portanto, agora, 3 vamos substituir em 2, para desenvolver a nossa equação de fluxo. E o que a gente vai ter, então? A equação do fluxo era E DAS cosseno alfa. É escalar DAS, lá do comecinho. A gente acabou de mostrar que DAS cosseno alfa é dA perpendicular. Portanto, esse resultado me mostra que E escalar DAS é exatamente o produtinho E vezes o elemento de área perpendicular à coordenada radial, dada em coordenadas esféricas. Muito bem, e esse dA perpendicular a gente já sabe calcular. Portanto, a nossa relação número 4 pode ser desenvolvida usando exatamente o que a gente já conhece. O que nós conhecemos? O valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico da carga pontual que está lá no interior da gaussiana é K0 Qzinho sobre R2. Quem é o dA perpendicular em coordenadas esféricas que a gente relembrou no primeiro vídeo? R2 seno θ dθ dφ. Portanto, podemos simplificar R2 e a gente vai obter como resultado para nossa integral de fluxo através de uma gaussiana S qualquer a seguinte expressão. K0Q sendo um produto de constantes, deixo integrando. E lá no integrando, a integral que a gente de fato vai ter que resolver é seno θ dθ dφ. Observe que é uma integral relativamente simples, uma integral dupla, como toda integral de superfície é. Ora, para resolver essa integral, o que eu preciso? Limites de integração. Eu tenho que saber quais são as variações de θ e φ, para cobrir toda a superfície sobre a qual eu estou calculando a integral de fluxo. Para isso, vamos à nossa imagenzinha auxiliar número 6. Observe aí, lembra, o ângulo θ é medido com o eixo Z, e o ângulo φ é medido com o segmento de projeção da coordenada radial. Ora, essa integral requer que eu faça a soma dos produtos E vezes dA ao longo de toda a superfície. E para isso, os ângulos θ e φ vão variar, para que eu consiga contabilizar a contribuição de todos os dA. Veja lá, o ângulo θ vai variar de 0 até aqui. Ele é definido com o eixo Z. Portanto, o ângulo θ varia de 0, 90, 180. Ele varia de 0 a π radianos. Mas, ao mesmo tempo, o meu ângulo φ vai variar também. Ele vai variar de onde começa, 0, formado com o eixo X, e para que eu contabilize todos os elementos da distribuição da superfície, eu terei que variar φ de 0 até 2π, ou seja, até 360 graus. Com isso, então, os nossos limites de integração vão gerar a nossa integral número 5. Então, θ variando de 0 a π e o φ variando de 0 a 2π. Essa integralzinha número 5, como eu anunciei, é relativamente simples. Por que é simples? Porque se trata de um integrando em forma de produto. Então, eu posso separar em duas integraizinhas e eu terei, então, fluxo através de S igual a K0Q, que é a constante que nós já tínhamos. Vou separar a integral em φ, integral de dφ de 0 a 2π, e a integral em θ é só seno θ dθ de 0 a π. Reparou? Integral extremamente simples. A primeira integral, que é de dφ, vai dar 2π. Então, teremos K0 vezes 2π, K0Q vezes 2π. A integral de seno θ também muito simples. Integral de seno menos cosseno, variando de 0 a π. Ora, quanto dá a integral de menos cosseno θ de 0 a π? Dá exatamente 2. E o que sobra, então, para o valor quantitativo da integral de fluxo através de uma superfície S qualquer? Esse produto, 2π K0Q vezes 2. Ou seja, isso resulta em 4π K0 vezes Q. Repare que 4π é uma constante, K0 é a constante da lei de Coulomb, e Qzinho é a carga contida dentro da superfície S gaussiana.
Ora, mas o K0 pode ser explicitado. Quem é o K0? Lembra? 1 sobre 4πε0. E com isso, 4π, 4π, efeito Jack, cancelamos, e a nossa integral de fluxo resulta em que Qzinho, carga contida no interior da superfície gaussiana, dividido pela constante E0, ε0, permissividade elétrica do vácuo. Ou seja, a integral de fluxo através de uma superfície S qualquer, de qualquer geometria, sempre será Qzinho sobre ε0, sendo Qzinho a carga contida no interior da nossa superfície S, e S podendo ter qualquer geometria, desde que seja uma superfície fechada. Ah, muito bem. Então, essa é a expressão da lei de Gauss? É a versão simplificada dela. Como assim simplificada? Porque aqui é uma carga pontual, é uma única carga. A gente partiu desse princípio. Aí você poderia perguntar, então a lei é muito restrita. Ela fornece o fluxo para o campo através de uma superfície qualquer, que é uma parte geral da lei, mas desde que eu leve em consideração a única carga Qzinho lá existente. Então a gente precisa ampliar esse resultado. E a ampliação dele é muito tranquila. Exatamente por quê? Porque o campo elétrico satisfaz ao chamado princípio da superposição. Então, a gente pode generalizar o resultado número 6 para uma quantidade de carga que você deseje, seja ela contínua ou discreta. Vejamos. Então, nosso fluxo depende da carga Qzinho contida na superfície, e eu utilizei, por enquanto, uma única carga. Ora, se eu utilizar essa única carga, o que a gente já sabe? Colocando no entorno dessa carga uma superfície gaussiana S, a expressão do fluxo resulta na número 6. O que ela nos mostra física e matematicamente? Aquele primeiro ponto que eu já salientei. O valor dessa integral depende diretamente do valor físico da carga Q contida no interior de S. E é uma proporção direta. Por que é uma proporção direta? Porque a constante ε0 aparece no segundo termo. Então, o valor da integral de fluxo é diretamente proporcional ao valor da carga existente lá dentro. Carga única por enquanto. Daqui a pouco vamos ampliar essa ideia. Portanto, a primeira propriedade fundamental que a expressão 6 nos mostra, que é um dos elementos da lei de Gauss, é que o fluxo elétrico através dessa superfície será sempre proporcional à carga em seu interior. Isso é evidente aqui na própria expressão, certo? Mas eu estou destacando porque é uma ideia física fundamental. Primeiramente, uma única carga. Ora, se é uma única carga e o fluxo é proporcional, o que significa isso? Significa que se eu dobrar o valor da carga existente no interior da minha gaussiana, observe que eu dobrei as linhas de campo que vão atravessar a superfície. Esse é um indicador físico de que o fluxo realmente dobra, confirmando a propriedade número 1. Dobrando-se Qzinho, o valor do fluxo através da superfície gaussiana também irá dobrar, e assim proporcionalmente. Muito bem, agora outra propriedade extremamente fundamental, até mais que essa primeira. E se ao invés da superfície S, com essa geometria, com esse formato, se a gente utilizar uma segunda geometria, será que vai mudar o valor do fluxo? Não. O fator do lado direito é o único fator físico que afeta o fluxo, e é a carga contida na superfície. Então, se ao invés da superfície S eu usar essa S', que é completamente distinta geometricamente da primeira, o valor da integral de E escalar ds, ou seja, do fluxo através dessa nova superfície S', terá o mesmo valor de antes através da superfície S. Portanto, não se esqueça, isso é essencial para a lei de Gauss. Para uma dada carga, uma carga fixa contida lá no interior da superfície, o fluxo do campo independe, não depende da geometria da gaussiana escolhida. Pode ser S', mas poderia ser uma esfera, poderia ser um cubo, poderia ser um cilindro, qualquer que fosse a geometria da superfície S escolhida,
como a gente demonstrou, o resultado dessa integral é sempre a carga no interior dividido por ε0. Ah, mas por enquanto a gente ainda está falando de uma única carga. E se eu tiver uma coleção ou uma distribuição contínua? Esse é o último aspecto que vai nos dar, enfim, a forma genérica da lei de Gauss. Vamos considerar aí na imagem 8 uma distribuição contínua de carga, ou seja, a carga num condutor. Esse condutor tem uma geometria qualquer, e o que importa para a gente agora são as linhas do campo que ele produz, que é o campo elétrico E, e as cargas que estão na superfície dele. É um condutor eletrizado, um objeto de metal. Poderia não ser, certo? É só para justificar fisicamente a minha imagem. Então, essa carga poderia estar no interior aqui dessa região, desse corpo. Isso é um objeto. E esse tem realidade física. É um objeto que está lá no laboratório e você o carregou com uma certa quantidade de carga. Ora, observe que eu posso nomear as cargas que estão no objeto. Eu posso nomear de 1 até n. Afinal de contas, ele tem uma carga limitada, é uma carga finita, que você pode, inclusive, contar, já que existe o princípio de quantização da carga. Lembra? Toda carga é um número de carga elementar, é o número de Ezinho, que é n Ezinho. Então, existem n cargas aqui no meu objeto. Eu vou nomear Q1, Q2, Q3 até a enésima, seja esse n, 1 milhão, 2 milhões, quantas forem. Pois bem, qual é o problema agora? Generalizar aquela ideia. Se a gente colocar no entorno desse corpo, desse objeto carregado, uma superfície gaussiana S com um formato qualquer, observe que é um formato completamente aleatório, quanto valerá o fluxo desse campo através da superfície S? Se a gente conseguir responder essa pergunta, nós teremos, enfim, a formulação mais geral possível para a lei de Gauss. E como vamos responder? Partindo exatamente da definição do fluxo. Lembremos que esse campo agora, representado aqui nesse ponto por esse vetor, ele é produzido por todas as n cargas existentes no meu objeto carregado. Então, esse E é o resultado de E1 mais E2 mais E3 mais EN. O campo elétrico que gera o fluxo que eu quero calcular é a soma dos campos das cargas individuais que estão no objeto. Então, essa expressãozinha pode ser colocada nessa forma. O campo elétrico E que atravessa a minha gaussiana é o resultado da soma de E1 mais E2 mais E3 mais EN. Soma dos N campos gerados, cada um deles por cada uma das cargas que estão no objeto. Ora, como aqui é uma soma e fora temos um produto, eu posso usar a propriedade distributiva. Então, posso fazer E1 escalar dA, E2 escalar dA, E3 escalar dA, e assim consecutivamente. Ou seja, posso dividir essa integral em 3. Agora, veja, cada uma delas é o cálculo do fluxo do campo de cada um dos quezinhos. Então, essa primeira eu posso imaginar como sendo o fluxo do campo criado por Qzinho nessa superfície. É um escalar dA. Ora, pelo que a gente já demonstrou, isso é exatamente Qzinho correspondente dividido por ε0. Então, se é o campo da carga 1, é Q1 sobre ε0. O mesmo para as outras. Quem será a segunda integral? Integral de E2dA sempre resulta em Q2 sobre ε0. E a terceira, Q3 sobre ε0, e assim por diante. Portanto, o fluxo total, através da gaussiana, nesse caso, será simplesmente a soma Q1 sobre ε0, Q2 sobre ε0, Q3 sobre ε0, etc., até o fluxo da enésima carga. E isso a gente pode colocar de uma maneira mais geral. ε0 colocando como fator comum no denominador, e a gente vai ficar aqui com um numerador que dá a soma de todas as cargas contidas no interior da minha superfície. Ora, essa soma aqui eu posso abreviar usando uma notação especial. Qint. Esse int aqui, para lembrar que é a carga interna, que está no interior, que está dentro da superfície S. O que a gente costuma dizer é a carga envolvida pela superfície. Então, vou chamar de Qint, para simplificar a notação. E com isso, com a expressão fluxo E escalar dA igual a Qint sobre ε0, a gente tem uma generalização mais completa da lei de Gauss.
E ela pode ser posta como propriedade número 3. Então, o fluxo elétrico através de uma gaussiana S, qualquer, como a gente já viu na propriedade 2, pode ter qualquer forma geométrica, é proporcional, como diz a propriedade 1. Lá era apenas a uma carga, que é o caso que a gente tinha feito até então. Agora eu acabei de provar que é proporcional a toda a carga interna contida, existente no interior da superfície gaussiana, que você escolheu para calcular o fluxo. A gente pode dizer que é a carga líquida envolvida por S. O que significa esse líquido aqui? É que é um valor que leva em conta o sinal da carga, certo? Então, esse Qint aqui é a soma algébrica das cargas existentes no condutor. É claro, se ele tiver cargas de um único sinal, essa soma será a soma de todas elas, evidentemente. Mas pode acontecer de você ter uma coleção de cargas pontuais, cargas discretas, separadas espacialmente uma da outra. E uma pode ser positiva, outra pode ser negativa e assim por diante. Então, ao contabilizar o Qint, lembrar-se sempre que elas seriam contabilizadas com o respectivo sinal. Quem é mais, quem é menos, menos e assim por diante. É isso que eu chamo aqui de carga líquida. É como se você fizesse um balanço algébrico da soma das cargas existentes no interior da gaussiana. Perfeito? E essa é, então, finalmente, a nossa expressão número 7, que é a versão mais geral da lei de Gauss. Essa expressão número 7 fornece, então, a lei de Gauss em toda a sua amplitude. Lembrando, o fluxo de um campo elétrico criado por uma distribuição de carga qualquer agora, que está no interior de uma superfície S qualquer, que é a chamada gaussiana, será sempre igual ao valor dessa carga interna total dividido pela constante de permissividade elétrica do vácuo pelo ε0. Essa é a lei de Gauss colocada de forma o mais abrangente possível.